que a redação ela tem caráter classificatório e eliminatório. Então, a gente sabe que é uma segunda etapa, como vai ser nesse concurso, e era uma etapa que determinava ali não só a classificação do candidato, mas a sua eliminação, né? Pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Nicolas Tadashi, eu vou ser o professor de redação de vocês. Pessoal de casa, se estiver me ouvindo direitinho, se não tiver, sinaliza aí. A gente vai estar junto, a princípio, toda segunda, nesse horário meio ingrato, de 9h10 às 10h, mas a ideia é que a gente tenha um encontro prático desse por semana. Eventualmente, qualquer necessidade, a gente vai ficar aqui juntos uma vez a mais na semana, alguma coisa assim. E a ideia é que a gente, ao longo desses próximos meses, determine primeiro, claro, aguardando a saída do edital, determine algumas etapas básicas para essa escrita da redação. E, claro, isso vai contar tanto com essa parte teórica nossa, quanto com a parte prática, que é a parte que nos interessa de fato, né? Vocês vão ver que, ainda mais por conta do horário, por conta dessas condições todas, a gente vai ter alguns encontros inicialmente um pouco mais teóricos, para a gente poder determinar aqui algumas bases comuns para a gente poder caminhar, mas o nosso curso vai ser basicamente muito prático, com correções. Eu vou, ao final, organizar melhor para vocês essas informações de correção, como é que a gente vai se organizar. Posso adiantar o seguinte: tanto o pessoal que está aqui em sala, né, presencial, quanto o pessoal que está em casa, todos vocês terão correção das redações, tá? A maneira como a gente vai funcionar é claro que o pessoal que está presencial vai entregar isso fisicamente. A gente vai marcar um dia direitinho de entrega, de devolução, tudo certo. O pessoal que está em casa vai mandar essa redação digitalizada por e-mail, mas vai ter a correção do mesmo jeito, vai ter os comentários, tudo direito, certinho. Então, a gente vai ficar em pé de igualdade. O pessoal que está em casa, eu só não vou disponibilizar a correção pelo WhatsApp, porque senão a gente foge do controle, né? A gente tem uma quantidade X de alunos que estão em casa, se isso dobrar, triplicar, a gente perde o controle disso, por isso que vai ser por e-mail. Mas a ideia é a gente caminhar junto. Quero dizer de antemão que a gente vai aqui partir do princípio, não é uma aula gramatical, de fazer com que a gente entenda aprofundadamente todos os conteúdos de redação e todos os tipos textuais. A gente vai fazer um recorte para o que nos interessa para o concurso da PEMERGE. O que a gente vai perceber é que muito disso do que vai nos interessar para o concurso da PEMERGE vai nos interessar, eventualmente, para outros concursos. É uma tendência e a gente vai começar conversando um pouco sobre isso. A aula de hoje, na verdade, é para a gente estabelecer essas bases, tá? Estabelecer de onde a gente vai estudar, o que significa redação para essa parte do concurso, para que a gente consiga estabelecer aí um denominador comum. Então, queria de antemão comentar com vocês que é uma tendência dos concursos públicos mais recentes, tanto da área de tribunal, área militar, área do executivo, cobrar essa parte de redação, porque é uma maneira da gente avaliar de forma mais próxima o aluno ali, sem ser na parte objetiva. A parte objetiva você resolve ali, tem suas estratégias, mas é uma maneira mais fria da gente se aproximar desse candidato. Então, a redação acaba virando dessa maneira um pouco mais subjetiva, como a gente chama. Eu consigo avaliar o cara, de fato, que está ali escrevendo, o que ele pensa, como que ele escreve, como que ele raciocina. Então, a redação é uma tendência. Então, o que a gente vai recortar aqui para a PEMERGE acaba funcionando também para a maioria dos concursos públicos, não só da área militar, tá? E aí, claro, a gente vai partir de um princípio que é como se fosse mesmo do zero. Não sei, quem já passou por experiência de fazer redação em concurso público? Alguém já? Já fez? Quem o pessoal de casa também, quem já fez, vai até recordar, deve se lembrar de alguns nomes dos quais a gente vai falar aqui ao longo das aulas, mas a ideia é a gente partir realmente junto, construir esse conhecimento junto, de maneira muito objetiva, muito pontual. A aula é para vocês, não é uma aula para que eu fique aqui falando, elucubrando sobre redação. Então, a gente vai fazer isso da maneira mais objetiva possível, com muita produção,
já digo de antemão, pessoal que está em casa, pessoal que está aqui, vocês não terem vergonha de escrever, não terem vergonha da letra, a gente precisa desse material de vocês, a gente precisa saber como é que vocês estão escrevendo e a gente precisa, inclusive, dessa parceria com as outras aulas. Então, o conteúdo que estiver sendo dado em português, com o Alexandre, se eu não me engano, acho que é o Alexandre que vai ficar com vocês em português, é fundamental para a gente em redação. Vocês vão ver que muitos dos conteúdos da parte de legislação vão ser importantes, porque uma das possibilidades da banca é cobrar uma temática voltada para o tema, para o próprio tema da prova, então para alguma área relacionada à administração pública, a própria área específica de Código Penal. Então é importante que a gente construa esse conhecimento junto e que vocês desde já não se sintam intimidados. A gente sabe que essa área de português, essa área de redação é sempre uma área que intimida, que incomoda, a gente tem vergonha de letra, tem vergonha da escrita, tem vergonha de uma série de coisas. O objetivo não é esse. Então, o objetivo é que a gente, de fato, caminhe juntos aqui. Tranquilo? Então, para início de conversa, vou mostrar ao pessoal que está em casa também, vou exibir aqui com vocês. Queria que a gente partisse, e aí estou abrindo aqui primeiro o último edital de que a gente tem notícia da PEMERGE, que é o edital, vocês já devem saber, de 2014, né, o edital de fato. Eu vou puxar aqui uma parte que nos interessa especificamente da prova, porque quando a gente fala de redação, a gente tem muita coisa a se pensar a respeito disso, e aí a gente precisa já fazer alguns recortes aqui para pensar o que nos interessa de fato aqui. O último edital de que a gente tem notícia, que é o do concurso de 2014, claro que depois a gente vai ver que já tem algumas informações de redação para esse concurso de agora, de 2023, ele, claro, já cobrava ali a redação, isso em 2014, já era ali uma tendência de se cobrar essa parte de redação, e uma coisa que está colocada desde lá e que a gente vai aproveitar são alguns pontos básicos. Primeiro, que a redação ela tem caráter classificatório e eliminatório. Então, a gente sabe que é uma segunda etapa, como vai ser nesse concurso, e era uma etapa que determinava ali não só a classificação do candidato, mas a sua eliminação, né? A prova, como vai acontecer esse ano, né, com a saída do edital, ela vai valer 10 pontos, ou 100 pontos, como quiserem, para a gente organizar esse pensamento. E uma coisa que vai ser mantida desde lá, que eu queria comentar com vocês, é que essa é, inclusive, a grade que a gente vai usar a princípio na nossa folha de redação, que vocês vão receber assim que a gente começar a produzir. Já aparecem alguns nomes aqui para a gente entender melhor como que a gente vai ser avaliado. Evidentemente que essa redação ela é corrigida individualmente, é uma banca física de fato, diferente da prova objetiva, que é tudo por leitor digital hoje em dia, mas a gente tem uma série de critérios e, na verdade, o que eu queria que vocês entendessem por meio desses critérios, isso vai sair no próximo edital também, o desse ano, assim que ele sair, mas entendam que quando a gente olha para esses critérios de correção, ao total somando 10 pontos, tudo que está contemplado aqui, na verdade, que é o que a gente vai olhar passo a passo, é, na verdade, uma base básica mesmo de correção de qualquer redação de prova de concurso. Isso aí a gente podia traduzir para um Enem de vestibular e pode traduzir para cá para uma redação de concurso público. Os senhores serão avaliados, de maneira geral, em duas grandes áreas. A área da escrita, de fato, como que a gente escreve esse português, como que a gente acerta a acentuação das palavras, como que a gente acerta a redação dessas palavras. Vocês vão ver que a aula de português em si do Alex vai funcionar fundamentalmente. Português para concurso é gramatiqueiro e, nesse ponto, é um fator muito importante para a redação. Então, as rasteiras que vocês vão levar lá na aula de português com acentuação, com separação de sílaba, tudo isso é importante para a gente trazer para a redação. Então, a gente é avaliado nesse primeiro campo, que é um campo muito mais gramatical, digamos assim, e a gente é avaliado num outro grande campo, que envolve o desenvolvimento do tema, envolve se a gente seleciona bons argumentos, envolve o tipo textual, e a gente vai entender melhor tudo o que isso significa. O que eu quero trazer a vocês, a princípio, é que essas duas grandes áreas não mudam.
Então, a gente vai ser avaliado num aspecto óbvio de escrita e a gente vai ser avaliado num aspecto das ideias, como que eu penso a minha redação. E aí a gente vai entender que essa parte de como que eu penso a minha redação ela é importante, porque essa redação da PEMERGE, assim como é a tendência dos concursos públicos, é a tendência também dos vestibulares, o que ela cobra é um tipo textual específico. É o que a gente chama de dissertação argumentativa, né? Ou seja, é uma redação, quem já fez, por isso que eu perguntei antes, quem já fez redação de concurso público vai se lembrar disso, é uma redação que não vai te cobrar a narração de uma história, não vai te cobrar a composição criativa de um poema, a composição no estilo de Era uma Vez, a descrição de uma situação, a análise de um caso, nada disso. É uma redação, nesse sentido, mais fácil para a gente, porque ela envolve a ideia de criatividade, mas não uma criatividade no sentido literário da coisa, de você fabular e imaginar. Ela envolve criatividade no sentido de que vai ser dado um tema na nossa mão, e a minha criatividade, na verdade, é me posicionar diante desse tema e pensar em argumentos a partir dele. Então, é um campo de criatividade, principalmente para gente que tem uma cabeça um pouco mais pragmática, às vezes tende um pouco aí mais para as exatas também. Não é um concurso que vai te exigir fabulação, imaginação, a narração de algo completamente surreal e fora da nossa realidade, inclusive pela proposição dos temas. Quem já fez redação em concurso público sabe que os temas que caem são temas muito da nossa realidade. São temas ligados a meio ambiente, política, segurança pública, economia, comportamento social. Então, é uma redação nesse sentido pragmática. Isso é possível porque o tipo textual que é exigido é o que a gente chama de dissertação argumentativa. É um tipo textual que vai exigir do candidato um pensamento concreto, real, denotativo, como a gente chama, ou seja, não é uma redação metafórica, não é uma redação completamente inusitada. Estou dizendo isso, insistindo nessa tecla no início, para que, principalmente para quem nunca fez uma redação de concurso público, entenda e chegue junto com a gente e entenda que é uma redação muito mais pé no chão do que a gente imagina. Então, isso já é para a gente poder assentar alguns pontos aqui. Lá do edital de 2014, que eu queria ainda comentar com vocês, é claro, em relação a essa pontuação, como eu disse, a gente tem ali uma pontuação de 10 pontos como segunda etapa. O que a gente já sabe do concurso até agora é que, diferentemente de alguns outros concursos, por exemplo, tribunal tem a tendência a fazer no mesmo dia. Tribunal tem a tendência a fazer a parte objetiva e a fazer a redação ali no mesmo dia. Por exemplo, o último concurso que o TRE fez aqui do Rio de Janeiro foi assim. E o tema, inclusive, era um tema sobre urna eletrônica, sobre votação, sobre a própria justiça eleitoral. Diferentemente de alguns outros concursos, a PEMERGE já adiantou, por meio daquele termo de contrato, que a gente vai ter isso dividido em 2 dias, o que é uma vantagem muito grande. Então, pensando aqui com base nessa nossa conversa inicial, claro, né? Qualquer dúvida vocês podem comentar comigo, pessoal de casa também, mas queria que a gente entendesse aqui alguns pontos desde já. A gente já comentou sobre a prova de 2014, queria que a gente então determinasse alguns pontos importantes desde já. Primeiro deles, essa é uma etapa, como eu já disse então, eliminatória e classificatória, só que para você chegar a essa segunda etapa, para esse concurso de agora da PEMERGE, claro que por isso que a gente divide, inclusive, em 2 dias, o candidato vai precisar passar, os senhores vão precisar passar pela primeira etapa. E aí só tem que tomar um cuidado, estou dizendo isso só por desencargo de consciência, só para a gente não se confundir, que quando a banca já exige 60% de acertos, quer dizer que a gente não pode zerar nenhuma área, evidentemente. Então, esse comprometimento com a redação, que eu quero dizer com isso, é que ele vem antes mesmo de a redação chegar, óbvio. Ele vem já com a primeira etapa. Ele vem com um comprometimento nosso de passar por essa primeira etapa sem zerar nenhuma daquelas áreas, português, direito penal, direito processual penal, todas aquelas áreas que já estão lá determinadas, a gente não pode zerar. E lá já naquele próprio documento que saiu ainda no ano passado, em novembro do ano passado, a quantidade mínima de acertos de fato é uma questão só, né, para a ideia de não zerar,
Claro que não é a nossa realidade, a gente não está trabalhando com o mínimo, mas é só para a gente entender que a gente precisa passar por essa primeira etapa, ela não vai ser no mesmo dia. A gente tem uma redação que já foi determinada que vai valer 100 pontos, né? Esses pontos depois são somados à nota da parte objetiva, você multiplica por 0,8 a pontuação de vocês da parte objetiva e por 0,2 a pontuação da redação. E aí isso estabelece o ranking final depois dessas duas etapas, tá? Então, 100 pontos ali, divididos, claro, em 4 grandes áreas, como a gente vai ver mais para frente. Importante a gente determinar, como eu falei com vocês, é uma etapa eliminatória, então o candidato obrigatoriamente tem que pelo menos tirar 50 pontos ou mais nessa redação, né? A gente vai ver que esses 50 pontos e essa estrutura de correção a gente vai assentar melhor, vai determinar melhor se tiver alguma especificação com a saída do edital, mas essas bancas costumam ter os mesmos procedimentos, os professores, inclusive, que são determinados, são professores já dessa área comum, não há muita divergência aqui em relação a isso. E, claro, a gente já sabe, isso já é determinado desde novembro do ano passado, a gente já sabe que a gente vai ter 4 horas para realizar especificamente essa prova de redação. O documento que sai em novembro do ano passado já determina isso em diversos momentos, que são 2 dias diferentes, e o dia específico para redação, vocês vão ter 4 horas de prova. Para tempo de escrita de redação, é mais do que o suficiente você ter de 9 às 13 para fazer aquela redação. Em 4 horas de redação, a gente faz rascunho, estrutura, organiza e escreve bem. Por que eu já trouxe de cara essa ideia das 4 horas de tempo de prova que a gente vai ter? Vocês vão ver que no início, o que eu vou pedir de produção de vocês, para a gente não sair atropeladamente e entender essas etapas, vocês vão ver que as primeiras produções elas vão ser fragmentadas. A gente vai produzir introdução, vai produzir desenvolvimento, vai produzir conclusão, mas quando a gente chegar, e isso vai ser muito rápido, quando a gente chegar à produção de uma redação inteira, e essas redações, em sua maioria, elas vão para casa, vocês vão ter um prazo de entrega, vão ter um prazo de uma semana, né, entre uma aula e outra para entregar. Se a gente encurtar, eu vou marcar um dia para vocês deixarem aqui na escola, mas qualquer produção dessa inteira, quando chegar esse momento que for para casa, é fundamental que esse tempo não seja perdido. Ou seja, o meu tema que vai para casa, que eu dei para os senhores para escrever, para entregar na próxima segunda-feira, eu não posso me organizar e tirar um dia inteiro para escrever aquela redação. Eu tenho que, desde já, ter em mente que o meu tempo que eu tenho que buscar é esse aqui, é 4 horas. É claro que numa primeira produção, numa segunda produção inteira, numa terceira produção inteira, principalmente para quem está com menos experiência nisso, isso custa mais, isso cansa, isso é difícil, você não sai do papel em branco e tudo mais. Mas esse é o nosso norte. Isso quer dizer, literalmente, que esse tempo tem que ser cronometrado. Se eu tirei um tempo para fazer essa redação, eu preciso marcar que eu não posso passar de 4 horas. Eu comecei a fazer a minha redação, eu vou marcar num cronômetro. Não consegui terminar hoje. Quanto tempo eu levei até agora? 32 minutos. É dali que eu tenho que partir. Eu não posso criar o hábito. Isso eu aviso assim, desde já. Porque senão, quando a gente fizer simulado aqui, ou lá no final, quando vocês estiverem no dia da prova, é muito comum a gente pegar aluno que, por conta dessa produção em casa, né, e a maioria das produções de vocês vão ser em casa, a gente vai ter algumas produções aqui em aula, mas o cara às vezes está acostumado a levar 5, 6 horas, a levar um domingo inteiro para fazer redação. Chega no dia, vai travar, porque você só tem 4 horas. E aí as condições de temperatura e pressão são diferentes, então isso a gente precisa determinar desde já. O que for para casa em termos de produção inteira, daqui a um mês mais ou menos, como a gente vai fazer, tem que ser cronometrado em no máximo 4 horas. Eu preciso me guiar por esse tempo, porque senão a gente nem percebe. Isso assim, isso é fato, a gente nem percebe. Quando você vê, você chega numa cadeira para sentar num simulado e você tem uns 4 horas de redação para fazer, você trava. Você não vai, porque você quer
levantar, você vai ver um vídeo, você vai ligar teu celular, você vai passar mais um café e tudo isso você não faz. Então tem que cronometrar desde já, porque esse tempo já está determinado, 4 horas para a realização dessa prova. Como eu disse a vocês, a gente tem ali uma avaliação em 4 critérios, basicamente. A escrita nossa, ou seja, a acentuação, a própria ideia da letra, separação de sílaba, a própria ideia de regência, concordância, se o verbo está concordando, se os termos estão concordando, tudo isso é avaliado, claro, né? A área de português em si, as aulas de português vão ajudar muito a gente. Próprio atendimento ao tema, daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso já, nessa ideia de atendimento ao tema. O tipo de texto, se a banca me pede para escrever sobre importância da educação, importância das condições de segurança pública no Brasil, eu não posso criar uma narrativa, porque eu estou desrespeitando o tipo de texto. Então, tipo de texto tem a ver com como eu formato esse texto. O que eu estou fazendo? Estou narrando uma história ou eu estou dissertando, estou defendendo uma opinião sobre esse tema? É o que a gente vai ver daqui a pouco, isso é avaliado, claro. Questão de coesão, isso vocês vão ver também em português. Coesão tem a ver com uma série de palavras que eu emprego para conectar essas ideias. A gente faz isso no dia a dia. Eu quero opor 2 ideias que eu estou dizendo. Eu vou empregar um mais, emprego um porém às vezes, leio isso por aí. Quero justificar alguma coisa que eu estou dizendo. Emprego uma vez que, um pois, um porquê. Tudo isso é materializar em palavra as relações de sentido que eu estou criando no texto. Estou justificando, estou comparando, estou adicionando, estou opondo, estou colocando uma causa, estou colocando uma consequência. Tudo isso a gente tem uma série de mecanismos de palavras para trazer para o texto, para conseguir materializar esses sentidos. Isso é avaliado, a gente vai olhar para isso ao longo das aulas de redação. Por fim, coerência, né? Claro, coerência no sentido do que a banca vai avaliar é coerência como a gente lida no dia a dia. Você chama uma pessoa de coerente, chama uma pessoa de incoerente. Ela tem compatibilidade com as próprias ideias ou não tem? Tua redação é a mesma coisa. Eu não posso, por exemplo, defender num tema de segurança pública que a segurança pública passa por diversos desafios e problemas no Brasil e passar a redação inteira mostrando um monte de coisas boas realizadas pelo governo para garantir a segurança. Isso é incoerência, eu estou conflitando com as minhas próprias ideias no texto. Claro que isso é avaliado. Por isso, inclusive, que os concursos pedem redação, porque é a maneira de a gente enxergar se o cara raciocina, se a pessoa raciocina de fato ou não. Se as ideias da própria pessoa estão coerentes, estão de acordo, ou se a própria pessoa conflita as próprias ideias na cabeça. É por isso que redação vem sendo cobrada cada vez mais e vem sendo colocada como etapa eliminatória. Não é à toa, né? E aí um outro ponto importante é que deixei ali o provavelmente de 20 a 30 linhas, porque o IBAD, por exemplo, às vezes cobra a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, por exemplo, quem fez o concurso foi a IBAD. E a redação era de 20 a 50 linhas. Isso pode acontecer, mas isso a gente vai saber com antecedência. A tendência não é essa. A tendência é a gente determinar de 20 a 30 linhas. 19 linhas, já era, é 0 na redação, é de 20 a 30 linhas. Claro, se isso mudar, a gente vai saber com antecedência. A banca pode pedir de 20 a 50. Isso não quer dizer que você é obrigado a chegar aos 50. Isso não quer dizer nem que você é obrigado a chegar aos 30. O que a gente vai ver é que 30 é um máximo que às vezes a gente inclusive quer ultrapassar. Quando a gente começa a entender a organização das ideias, começa a entender o que é escrever uma dissertação, você às vezes fica prejudicado pelas 30 linhas, você quer avançar. Por isso que algumas bancas como IBAD colocam, às vezes, um limite maior até de linhas. Então, provavelmente, a gente vai girar em torno aí de 20 a 30 linhas. E, por fim, possibilidades de tema. Qual é a tendência? Isso também a gente ainda não sabe, mas a gente consegue mapear. Ou a gente vai partir, em termos de banca, para uma... E mesmo quando o edital sai, isso é um pouco indefinido. Ou você vai cobrar do candidato, da candidata, um tema de ordem de relevância social, um tema sobre meio ambiente, um tema sobre segurança pública, um tema sobre importância do voto, um tema sobre desigualdade social, um tema sobre tecnologia, um tema sobre mundo do trabalho, enfim,
Temas de ordem, como eu coloquei aqui, social, política, econômica, cultural, não importa. Temas relevantes. Uma coisa que a gente pode, já desde o início, e aí conversando principalmente com quem está um pouco mais assim receoso com essa parte de redação, nenhum concurso público cobra uma temática sobre a qual você não consiga, em hipótese alguma, falar. O que eu quero dizer sobre isso? Nenhum tema que cai é um tema absurdamente específico. Mesmo quando a gente vai para outra tendência, que é você aproveitar as áreas de discussão que as disciplinas propõem, então, no caso do concurso da PEMERGE, direitos humanos, elementos relacionados a direito penal, elementos relacionados à própria administração pública. Eu posso puxar um tema a partir dessas áreas do conhecimento? Posso. A banca pode me pedir para escrever um tema sobre a eficiência da administração pública no Brasil atual. E eu vou ter que escrever sobre isso. Ou seja, eficiência da administração pública é um tema mais já recortado para dentro do concurso, para aquelas áreas que vocês estão estudando. Então, a banca pode fazer isso? Pode. Ainda assim, é um tema mais genérico, digamos assim. É um tema sobre o qual você nunca não vai ter o que dizer. A maioria de nós, quando bate o tema, quando bate o olho do tema, trava e acha que não tem o que dizer, isso é normal. Agora, quando você começa a raciocinar, começa a destrinchar, começa a pensar, saem uma série de ideias dali. Isso a gente pode ficar despreocupado, mas é uma tendência. Ou eu vou cobrar grandes temas, ou eu vou cobrar já um pouco mais recortado dentro das próprias disciplinas que estão lá, que vocês vão estudar com os outros professores. Tranquilo? E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida, que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha. É só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.